Amém? Você pode se assentar nesse instante. Fique à vontade. Glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Quero saudá-los nesta noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós, antes de estarmos trazendo a palavra desta noite para os irmãos, eu queria abrir uma oportunidade para o irmão Ederson. Irmão Ederson e irmã Kali estão se mudando para o Mato Grosso, permaneceram com a gente aqui há alguns anos e, por uma questão profissional, ele está se transferindo para lá. Então eu gostaria de pedir para que ele viesse aqui à frente. Não sei se a esposa também depois quer dar uma palavrinha, mas tá bom. O irmão Ederson já dando um plá para nós aí. Pode ser, pode ser. Boa noite a todos. Bom, como o pastor já disse, eu e a Kali estamos se mudando para o Mato Grosso, e eu queria ser bem breve. Na verdade é só para agradecer a Deus, primeiramente, por ter nos trazido nesse lugar há 3 anos atrás. Conhecemos pessoas maravilhosas, que nós admiramos muito, como o pastor Dani, que é um exemplo para mim, como o pastor Fernando, que é um exemplo de amor, que exala amor para a gente. Cada vez que eu me abraço, eu quase me emociono, porque ele tem uma família maravilhosa, expressou um carinho desde o começo pela gente. Quando a gente começou aqui em abril de 2018, a gente conheceu, a gente veio para cá em janeiro, e fomos em algumas igrejas, procurando onde Deus ia tocar nosso coração. E logo acho que foi a 3ª igreja que nós viemos, foi aqui, e fomos tocados e nunca mais saímos. Para nós é uma tristeza ter que deixar a igreja, ter que deixar essa cidade onde que a gente construiu amigos, fez irmãos. Porém, a gente fica feliz porque a gente está voltando, para estar do lado da nossa família também. A família da Kali mora lá, a minha família mora perto. E então a gente fica feliz por esse lado. É um desafio profissional, é o maior desafio da minha vida, na verdade, mas eu creio que Deus completou o que Ele quis fazer para nós aqui, e então a gente volta triste, com o coração apertado. Não queria voltar de jeito nenhum, mas eu não queria ser igual o Jonas, que teve que, mudou o caminho e foi pegado pela baleia e jogado no lugar que Deus quis. Então a gente resolveu seguir. Quero agradecer aqui a minha esposa, que sempre esteve do meu lado, e quando foi vir para cá, ela não queria vir, assim, não que não queria vir, mas ela, enfim, teve que largar o trabalho dela e tudo mais, encarou esse desafio, e agora teve que também sair do outro negócio dela e encarar esse outro desafio, sempre do meu lado. Então quero agradecer, pastor, tá? Obrigado, glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Ederson mora no nosso coração e justamente é uma pessoa muito querida. Nós aprendemos a amar o Ederson e a Kali, muito queridos, muito fiéis, sempre presentes nos cultos, pessoal de Deus mesmo. E eu disse para ele, quando abriu-se uma grande oportunidade profissional para ele, na verdade, foi uma grande oportunidade. Eu disse: pastor, vai ser sincero contigo, se eu disser que eu estou feliz, eu vou estar mentindo. Muito embora eu sei que você vai, é uma porta que Deus está abrindo para você, você vai prosperar, é a tua vida, a tua família, mas vamos seguramente sentir falta. Então, nesse sentido, a gente se entristece, porque a gente gosta
né, de ter junto da gente as pessoas que a gente ama, né, pessoas que são bênção na vida da gente, mas amém, isso faz parte da vida, e certamente Deus vai estar dirigindo todas as coisas lá no Mato Grosso. Tá bom, meu querido? Deus abençoe você e a Cali. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos ler um texto de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e lhe disse, ou lhe disse Deus: pede o que quiseres, que eu te darei, ou que eu te dê. Pede. O que você quer? E disse Salomão: de grande beneficência, ou de grande bondade, tu usaste com o teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, esta grande bênção, e lhe deste um filho, no caso Salomão, né? E lhe deste um filho que se assente no seu trono. Salomão estava dizendo: olha, Senhor, eu te agradeço porque tu abençoaste meu pai, dando a ele o privilégio de ter um filho que substitua ele no trono, o próprio rei Salomão, ele falando a respeito dele, do pai dele, Davi, né? E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora então, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno. Ele não era uma criança, devia ser um jovem, né? Um jovem. Mas ele, diante da responsabilidade, se via como um menino pequeno. Nem sei como sair, nem como entrar. Falando aqui sobre a liderança, né, de exército, da nação, das guerras, enfim. E o teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Quer dizer, eu sou rei e eu estou no meio do teu povo que tu escolheste. E é um povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Tu estás me fazendo rei sobre uma grande nação, é muita responsabilidade, Deus. É um povo muito grande, e é o teu povo, não é um povo qualquer. Aí no versículo 9 ele faz o seu pedido: a teu servo, pois, dá um coração entendido, dá um coração sábio, dá-me sabedoria. Esse foi o pedido de Salomão. Dá ao teu servo um coração entendido, um coração sábio, para julgar teu povo, para que com prudência tenha discernimento entre o bem e o mal. Me dá condição de julgar o que é bem e o que é mal, de discernir, de ter juízo. Pessoa sem juízo é uma pessoa que não sabe discernir o bem do mal, né? Muito comum nos nossos dias. Mas ele queria esse discernimento para julgar o que é o bem e o que é o mal. Por quê? Quem poderia julgar, Senhor, este teu tão grande povo? É muita carga para mim, Senhor. Então eu quero sabedoria para julgá-lo, para dirigi-lo, para governá-lo. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Deus, que Salomão pedisse esta coisa.
Então lhe disse Deus em resposta: porque pediste isto, esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, ou antes, a morte dos teus inimigos. Claro, quando ele fala a vida, ele está falando da morte, né? Mas pediste para ti entendimento, sabedoria, para ouvir causas de juízo, as demandas entre uma e outra pessoa, e que, como rei, ele julgaria. Então ele pede sabedoria para julgar certo. Palavra boa para os nossos dias no nosso Brasil, né, irmãos? Essa palavra para os nossos dias seria excelente para os nossos magistrados, para os nossos ministros, né? Sabedoria e temor de Deus no julgar, discernir o bem do mal. Deus, em função disso, então disse: já que você não pediu nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que te faço segundo as tuas palavras. Eis que te concedo o teu pedido. Eu vou te conceder o teu pedido. E vou te dar um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve. Não houve. Nem depois de ti teu igual não se levantará. Não haverá alguém tão sábio quanto tu. Pelo fato de tu teres pedido sabedoria, quando tu poderias ter pedido outras coisas. E também, até o que não pediste, eu te dei, ou eu te darei. Você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Você não pediu riqueza, você não pediu glória, mas eu vou te dar. Como, eu não sei se como recompensa, mas como Deus se agradou do fato deste rei ter reconhecido e identificado a sua real necessidade. Então, riquezas como glória, vou te dar. E que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Não haverá nenhum rei que terá tanta riqueza como você e que experimentará tanta glória, né, como você. Eu quero, nesta noite, fazer um comparativo justamente em cima desse texto, e esse texto nos proporciona a base para tanto, uma comparação entre desejo e necessidade. E desde o início, já nesse momento, eu quero deixar bem claro para você que não compete a mim, não tenho essa incumbência, ninguém tem essa liberdade, autoridade para julgar os teus desejos, ok? Porque vai chegar um ponto, num dado momento do sermão, que provavelmente, se eu não fizer isso antecipadamente, alguém poderia dizer: bom, para mim o meu desejo é a minha necessidade. Eu desejo isso intensamente. Então, para mim, isso é a minha necessidade. E espero que, por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo possa alertar você de que nem sempre os nossos desejos
refletem efetivamente as nossas reais necessidades. Ora, como pastor, se eu tenho necessidade, evidentemente eu desejarei. Será? Eu não somente acho, como eu tenho certeza absoluta, que muitas vezes em nossa vida as coisas que mais nós precisamos não são as coisas que nós buscamos. Porque muitas vezes nós focamos tão somente em cima do nosso desejo. E muitas vezes o nosso desejo não é nem sequer o desejo de algo digno. Mas eu não posso julgar. Eu não posso querer ensinar a você o que é digno, o que não é digno, o que é prioridade e o que não é prioridade na sua vida. Isso quem sabe, certamente e seguramente, não é nem você, é Deus. Bem-aventurado você será se, ajudado por Deus, você tiver clareza, você tiver entendimento e compreensão das tuas reais necessidades e por elas você buscar, ou a elas você buscar, por elas você interceder e pedir e clamar a Deus. E eu quero traçar inicialmente uma diferença brutal entre necessidade e desejo, porque a necessidade, biblicamente falando, ela diz respeito a tudo aquilo que eu preciso, mas que seja indispensável. Isso biblicamente é necessidade. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, ele diz que tem certeza absoluta. Ele não acha, ele tem certeza que Deus, em suas riquezas, irá suprir iria suprir cada uma das necessidades da igreja. Uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, uma igreja pobre. Então, o que seria suprido, Paulo tem a certeza, da parte de Deus, seriam as necessidades da igreja. Assim como eu creio que Deus, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades, mas tenho convicção plena de que nem todos os meus desejos serão satisfeitos por Deus. Muito embora a palavra de Deus diz que nós devemos nos agradar de Deus, e se nos agradarmos de Deus, Ele concede o desejo do nosso coração. Mas muitas vezes o desejo do nosso coração não é bom para nós. Aquilo que nós desejamos não é bom. O desejo, diferentemente da necessidade, é tudo aquilo que eu quero ter ou usufruir. Mas nem tudo que eu desejo ter ou usufruir é realmente indispensável. Tem coisas que eu desejo que são dispensáveis. As necessidades não. Essas são indispensáveis. E eu não quero falar absolutamente, não quero fazer uma relação aqui, mostrar o que são coisas indispensáveis, mas seguramente você há de convir comigo que existem algumas coisas na nossa vida para que você possa entender o que eu estou falando, sobre o que se trata, o que é necessidade. Quando eu falo, por exemplo, de ar, o meu objetivo não é isso, claro, falar sobre o ar, sobre a água, mas para que você entenda, isso é necessidade, você precisa disso, você perece sem isso, você não vive sem isso, você precisa de ar, você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de um teto, você precisa do sol. Estas coisas são necessárias. Mas existem coisas, irmãos, que eu desejo e que não são obrigatoriamente indispensáveis. Eu tenho uma casa boa, mas eu tenho um sonho, um desejo de ter uma casa melhor. E é um direito que todos nós temos. É um direito que você tem.
E quem disser que você não tem direito está mentindo, porque você tem o direito de desejar uma casa melhor, uma casa maior. Deus me perdoe se eu peco, mas até desejar uma casa mais luxuosa, mais bonita. Mas seguramente isso não é algo indispensável. Você pode ter um bom carro, você, a sua esposa, mas você quer um carrão, você quer o carro dos carros. É um desejo que você tem. Se você trabalhar para isso, Deus te abençoe e você comprar, amém. Mas cá para nós, isso não é indispensável? Não é, é indispensável. Então, por isso é importante frisar que muitas vezes Deus poderá efetivamente satisfazer alguns desejos. Mas antes de satisfazer os nossos desejos, ou alguns desejos, certamente Ele quer satisfazer ou suprir as nossas reais necessidades. E você conhece qual é a sua real necessidade? Ah, pastor, eu sei. Como que eu não sei? Eu sei. Será que você sabe realmente qual é a sua grande necessidade? Se você tomar um alcoólatra e você deixar ele trancafiado num lugar sem acesso à bebida, e ele for realmente um alcoólatra num nível daquele, ele daqui a pouco vai começar a tremer, ele vai começar a ver bichinho, que são alguns sintomas da abstinência do álcool. Alguém poderia dizer, naquele momento o álcool não é uma necessidade para o corpo dele, não é uma necessidade real? Não, não é. A necessidade real para o corpo dele é a cura dele. Mas ele pode achar que ele precisa. Eu preciso de álcool. Filhos que brigam com pais, derrubam tudo dentro de casa, roubam por causa de drogas. E brigam com os pais. Eles não pedem perdão para os pais. Ele diz, eu preciso. É uma necessidade. Ele precisa de droga? Não. Ele precisa de cura. Mas ele acha que precisa. Uma criança imatura não dorme, bate o pé, não come, faz malcriação, porque precisa daquele brinquedo específico, naquele preço que o pai não pode comprar. Mas eu quero, eu preciso. É a necessidade daquela criança? Não é. Na cabeça dele é. E você acha que com a gente não é assim muitas vezes? A Bíblia proíbe nós jurarmos. Mas alguém jura de pé junto que é a sua necessidade. Não, é isso que eu preciso. Alguém se apaixona. A Sônia já fica toda alegre quando a gente fala nesse negócio. Alguém se apaixona. Um moço por uma moça e vice-versa, ou só de um lado, né? O moço pela moça, se conheceram no trabalho, no clube, na igreja, e começa a alimentar uma paixão, mas vai ficando uma coisa doida, aquela paixão. Pergunta para essa moça, ou para esse moço, qual é a maior necessidade da vida daquele momento? É aquela pessoa, é a minha vida. Se eu não tiver, eu morro. Será que é a sua real necessidade? Quantas pessoas que entraram num caminho assim, achando que realmente estavam tendo a sua grande necessidade suprida, e depois descobre, com o passar dos anos, depois de se desiludir com a pessoa, e descobrir que aquele grande sonho se transformou no maior pesadelo da sua vida. Aí separa, conhece uma outra pessoa, e aí descobre uma pessoa boa, e aí quando olha para trás, diz, que era necessidade de coisa nenhuma, que dali foi uma coisa do diabo.
Mas para a cabeça da pessoa era uma necessidade. A palavra de Deus, ela nos é dirigida para nos abrir o nosso entendimento que há necessidade de descobrirmos as nossas reais necessidades. Talvez coisa que você nem pense, você nem imagine, irmão, que seja uma necessidade maior do que aquela que está ligada ao seu desejo, pelo qual você luta, trabalha, se cansa, te desgasta, corre atrás, vive em função disso, pensa nisso o tempo todo. Para muitos de nós, se Deus dissesse: o que você deseja? O que você quer? Ou, dentro do nosso contexto, fulano, qual é a tua necessidade? Do que você necessita? Ah, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso daquilo. Eu preciso daquilo. Pense em qualquer coisa, né? Não vou aqui dizer qual é a resposta. Pense em alguma coisa. E aí a gente ouvir de Deus assim, não como Salomão ouviu, porque Salomão ouviu: puxa, pedisse certo, cara, realmente essa é a tua necessidade. Mas se nós ouvíssemos de Deus: cara, tu precisa ter o teu coração limpo, essa é a tua maior necessidade, de ter muito ressentimento. Tua necessidade é perdão, tu precisas perdoar. Tu leva a tua vida de uma maneira tão tranquila e tu não sabes o que está o teu coração, o que é o teu coração. Tu nem sonhas quanto tu necessitas disso. Talvez se Deus perguntasse para mim, imagina, Fernando, o que você quer? Ah, Senhor, eu queria pastorear uma mega igreja. Digamos que eu respondesse isso para ele, e ele poderia dizer assim: não, tu está enganado. O que tu precisa mais, a tua grande necessidade, é de amor no teu coração, para tu pastoreares de verdade as poucas almas que eu coloquei na tua vida. Isso é que tu precisas. É muito comum nós errarmos o alvo e não sabermos quais são as nossas reais necessidades. É muito corrente isso, né? Acontece muito. E muitas vezes passam-se os anos, né? E depois a gente vem a descobrir que aquilo que avaliávamos como sendo a nossa grande necessidade, na realidade não era. Uma grande missionária, há muitos anos atrás, que esteve servindo a Deus em Moçambique, se não me engano, e pegou toda a época, eu acho que foi Moçambique, onde houve um período de guerra, de muita destruição, de muita morte, de muita dor, muito sofrimento. E eu ouvi ela dizer, há muitos anos atrás, ela dizer assim: Deus me ensinou que é muito possível eu ser feliz e muito feliz com coisas pequenas, com coisas mínimas. E muitas vezes a gente acha que para a gente ser feliz, a gente precisa disso ou daquilo, a gente tem que galgar, né? E quase sempre, muitas vezes são coisas dispensáveis. Mas você desejar algo que seja dispensável, eu até não vejo um grande problema. O problema é quando você não enxerga aquilo que efetivamente você precisa e aquilo que é indispensável na sua vida, e você não enxergar, e você não perceber. Por isso, a intervenção do Espírito Santo, a revelação de Deus na nossa vida, para descobrirmos realmente qual é a nossa necessidade, é fundamental. Você acha que Deus tinha alguma dúvida quando ele olha para Salomão e faz a pergunta para Salomão? Ele já sabia, ele conhecia o coração de Salomão.
porque certamente Ele mesmo, Deus, tinha colocado essa sede, esse desejo, essa certeza de que o que ele mais precisava na sua vida era sabedoria, porque foi colocado sobre os ombros dele uma grande responsabilidade de governar uma grande nação, não qualquer nação, mas a nação de Deus, o povo de Deus. Salomão pediu certo, e nós precisamos aprender também, em primeiro lugar, a reconhecer o que nós precisamos. É muito importante que isso aconteça, para que a gente não venha desperdiçar a vida em busca de coisas que não são a prioridade em nossa vida. Quando Jesus, ele repreende severamente a igreja de Laodiceia, e talvez, certamente, se por um lado o exemplo de Salomão é o exemplo positivo do que eu estou falando, Laodiceia é o exemplo negativo do que eu estou falando. Uma igreja que havia alcançado uma condição de ter todas as suas necessidades materiais supridas, e quem sabe até uma condição social invejável, a ponto de ser repreendida, ou repreendido, no caso, o pastor, o anjo da igreja, por Jesus, quando ele disse: olha, você está dizendo algo, Apocalipse 3:17, essa é a maior prova de que o ser humano, e aqui está falando de um pastor, está falando de uma igreja, não está falando de pessoas que não conhecem a Deus, pessoas do mundo. Essa palavra é especialmente voltada para nós, que temos o Espírito Santo, que confessamos ter o Espírito Santo em nossa vida, e que muitas vezes não conseguimos, porque não buscamos em Deus essa luz para descobrirmos o que a gente realmente precisa. Hoje o pastor Daniel falou sobre a palavra de Davi: Deus me mostra o que de ruim existe em mim. Se existe algum caminho mau, quer dizer, se existe alguma coisa ruim em mim, me revela, me mostra, para que isso saia da minha vida. Qual é a minha necessidade? Existe alguma necessidade nesse sentido? E é Deus que pode mostrar. Foi Jesus que mostrou para Laodiceia que eles estavam perdidos, quando achavam que estavam por cima, quando achavam que estava tudo certo. Porque diz o versículo 17, estou rico. Irmãos, aqui a questão não é riqueza, dinheiro, tá? Pense no que quiser. Coisas que a gente busca, né? Pode ser relação, pode ser, enfim, várias coisas. Status, pode ser questões profissionais. E ele disse: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. O que ele está dizendo? Eu não tenho necessidade. Sabe? Assim como a gente confunde quais são as nossas reais necessidades, alguém poderia chegar ao cúmulo, e efetivamente é o que eu vejo nesse texto, de achar que ele não precisa de mais nada, porque tudo que ele precisa ele tem. E não sabes que és um desgraçado. Ninguém te mostrou para ti, cara. Tu acha que você está com tudo. Tu acha que você está por cima, que você não tem necessidade. Pois eu digo para você que você é um miserável. Sabe o que é miserável, irmão? Miserável é a pessoa que mais necessita, é a pessoa que mais tem necessidade, é um miserável. Você é um desgraçado. Você é um miserável. E sabe por que você é pobre? Porque a única coisa que você tem na vida é dinheiro.
Alguém disse que fulano era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha na vida era muito dinheiro. Eu não sou contra as pessoas que alcançam uma condição social, financeira, absolutamente. Pior é quando a gente acha que não precisa de mais nada e a gente não enxerga a nossa miséria, como a igreja de Laodiceia. Você está dizendo que você está rico, que você enriqueceu, que você não tem necessidade nenhuma, que você não precisa de nada. Você não sabe que você é um desgraçado, é um miserável, um pobre, um cego e um nu. Eu não sei qual é o desfecho, porque a Bíblia não fala, depois que essa carta foi recebida na igreja de Laodiceia. Eu não sei qual foi o estrago que fez na igreja, no estrago num bom sentido, né? De arrependimento por parte da igreja. Eu não sei se efetivamente o Espírito Santo contribuiu nesse sentido de abrir os olhos daquela igreja, que realmente eles eram miseráveis, que eles não conheciam a sua real necessidade. Você reconhece a tua real necessidade, você que está sentado aqui? Algumas pessoas eu tenho certeza que não conhecem qual é a sua real necessidade. Ele diz: eu te aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo, para te enriquecer. Vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, ou a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio para que enxergues, para que vejas. Existem coisas na vida de um homem que realmente são necessárias e indispensáveis, sem as quais a vida não tem sentido. Jesus Cristo, que nada adianta, disse que nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a coisa mais importante da vida de um homem é a sua salvação. Estou falando para pessoas da igreja, então não podemos falar sobre isso, mas muitas pessoas lá fora que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que estão correndo atrás do seu dinheiro, dos seus negócios, da sua posição. Essas pessoas não sabem que eles precisam urgentemente terem as suas vidas salvas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior necessidade das pessoas, mas muitas pessoas dentro da igreja estão esquecendo de Jesus, porque estão olhando para outras necessidades ou seus desejos. Esfriaram, porque não reconhecem que a sua grande necessidade é ter mais intimidade com Ele, é ser cheio do seu Espírito Santo, é conhecê-lo verdadeiramente. Não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer. Essa é a nossa grande necessidade: conhecer Deus, ter Deus, ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida que o mundo não pode viver. Um dia Jesus estava conversando com uma mulher junto a um poço, uma mulher samaritana. A mulher estava cansada de pegar sempre água lá, cara, e tinha que ir lá no poço pegar água e coisa e tal. Jesus chega para ela, começa a conversar com ela, e Jesus lhe diz que daria água para ela. Ela disse: Senhor, como é que eu faço para eu não precisar vir mais aqui pegar água? E disse: mulher, se tu me conhecesses, tu me pedirias água, aquela água que iria jorrar em você, uma fonte para a vida eterna. A necessidade daquela mulher era ter menos trabalho, quem sabe? Puxa, eu tenho que vir aqui todo dia. Jesus estava falando de uma outra coisa. Se você conhecesse verdadeiramente qual é a sua necessidade e quem está falando contigo, você me pediria isso, e eu te salvaria. A geração de hoje
é uma geração que tem sede de viver e acha que viver intensamente é a sua grande necessidade. A grande necessidade dessas pessoas é ter vida em Cristo, é ter vida abundante. Mas, irmãos, se alguém de nós não os alertar e não pregar o Evangelho, eles vão perecer. Por isso a necessidade da igreja é pregar o Evangelho. Mas eu estou falando para nós que estamos aqui. Aquele coxo na entrada de Jerusalém estava ali e chega Pedro e João. Ele olha para Pedro e João e no coração daquele homem seguramente estava estabelecida uma necessidade. Eu preciso de uma esmola. Era a sua necessidade. Ele vivia de esmola. Ele olha para Pedro. E Pedro diz: olha, eu não tenho nem ouro nem prata. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Aquele homem, ele necessitava muito mais do que uma esmola. A sua real necessidade era voltar a andar, mas talvez ele não tinha nem mais a fé nisso. Ele nem cresce nisso. Mas a sua real necessidade é muito mais do que receber uma moedinha como esmola. Nós precisamos ter da parte de Deus esclarecimento, mas nós precisamos buscar isso em Deus, assim como Davi clamou ao Senhor: Senhor, me mostra. Sabe, eu gostaria de não saber o problema de ninguém. De algumas pessoas eu sei, infelizmente. Mas eu gostaria de não saber o problema de ninguém nessa oportunidade. Para poder dizer para você, seguramente existem coisas que você precisa muito mais daquilo que você pensa ou daquilo que você está buscando. Até mesmo quando Jesus se refere a algo tão básico, tão essencial e indispensável para a vida como o vestir, o beber e o comer. Não são coisas indispensáveis? Claro, que se vista, que se coma, que se beba, é necessário para a vida. Jesus disse: olha, vocês não devem estar ansiosos por isso. Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas façam o seguinte: vocês têm uma necessidade maior. Vocês têm a necessidade do reino de Deus. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Outras coisas vos serão acrescentadas. Até com relação à comida e à bebida, o Senhor diz que existem necessidades maiores. Coisas tão importantes e tão necessárias a nós. Que o Espírito Santo, nestes dias, possa mostrar a você, de uma forma clara, qual é a sua real necessidade ou as suas maiores necessidades. E você pode até se surpreender, se você fizer essa oração com sinceridade. Eu posso dizer para você uma coisa com toda certeza, não porque creio, mas porque vivo isso nesses quase 40 anos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos achegamos a Ele, mais Ele mostra como somos carentes de coisas que anteriormente não pesávamos, sabe? Porque a nossa vida é um correr atrás das coisas. Todo mundo tem esse direito, todo mundo faz isso. Mas não há problema nenhum, irmão, em você gastar parte do teu tempo correndo atrás, né, por um trabalho melhor, enfim, pelo teu carro, pela tua casa. Mas o problema é quando a gente se esquece das nossas misérias. Essas necessidades efetivamente precisam ser supridas. Necessidades da alma, do caráter. Fique de pé em nome de Jesus, amado.
Fique de pé. Não compete a mim dizer para você, mesmo conhecendo você, porque você poderá não ouvir a minha voz. Existem pessoas dentro da igreja que eu posso falar claramente, a sua maior necessidade é isso, meu irmão ou minha irmã. Eu sei do que eu estou falando. Mas a minha voz pode ser simplesmente um som, né, que entra aqui, sai aqui e nada acontece. É necessário que Deus mostre a você o seu estado, do que você precisa realmente. E assim como Deus falou para Salomão, Salomão, já que você buscou a coisa certa, eu vou te dar também aquelas coisas que você não pediu. Eu não vou dizer que isso é uma regra, é uma lei, mas isso pode acontecer sim. Buscar essas coisas seguramente tem um propósito. As nossas misérias, as nossas reais necessidades, invariavelmente, quando buscamos satisfazê-las, é para agradar a Deus. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. As nossas maiores necessidades, elas visam ser supridas com um propósito: agradarmos a Deus. Senhor, eu não suporto mais praticar isso, viver dessa forma. Eu não posso mais reter em meu coração, Deus, esse ressentimento, essa mágoa. Eu não posso trazer mais em minha vida esse vício, essa doença que detona a minha vida, a vida dos meus parentes. Isso é agradar-se de Deus, quando buscamos alguma coisa para agradá-lo. Porque sabemos que a nossa vida e a nossa miséria não agrada a Deus. As nossas mazelas não agradam a Deus. Mas se nos agradarmos do Senhor, talvez até aquilo, amado, preste atenção, talvez até aquilo que você não pediu, Deus te dê. Como foi o caso de Salomão. Eu não estou empenhando aqui porque eu não tenho esse poder de empenhar a palavra. Deus é que empenha a sua palavra, não sou eu. E isso não é regra. Mas não se surpreenda quando de fato buscares ser melhor através de Deus, através do suprimento das suas reais necessidades. E Deus vai te mostrar, muito provavelmente, outras coisas boas também Ele te dará. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Existem muitos homens que gastaram a sua vida inteira, esqueceram de esposa, esqueceram de filhos, esqueceram de lazer, porque tinham como necessidade aquele alvo. E depois que alcançaram, descobriram que aquilo não era uma necessidade, aquilo era uma vaidade, aquilo era tão somente um desejo. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo nós entregamos a Tua palavra. Eu recebo a Tua palavra, Pai. Ao mesmo tempo que o Senhor me dá o privilégio de poder, com toda dificuldade, toda limitação, de passar ao Teu povo aquilo que colocasse no meu coração, mas antes de qualquer pessoa, a mim falaste, porque sei também que tenho coisas em minha vida, Pai, tenho necessidades que o Senhor tem me mostrado, e Tu és prova que por elas eu tenho chorado na Tua presença, que por elas eu tenho clamado a Ti, Senhor, porque todas elas tão somente visam glorificar o Teu nome e alegrar o meu viver. Abençoa cada coração que está aqui, Senhor. Contempla, Deus eterno, cada coração, cada vida. Os Teus olhos conhecem toda
o contexto de cada pessoa que aqui está. O contexto financeiro, de saúde, familiar, enfim, profissional. Te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor revele a cada um dos teus filhos suas reais necessidades. E que o Senhor, em nome de Jesus, também venha supri-las. Assim eu oro, Pai, para a tua honra, glória e louvor. Amém? E glórias a Deus. Amém, amado? Deus te abençoe. Amém? Essa palavra foi para mim também, sabe, irmão? Deus tem falado muito através dessa palavra para a minha vida. Por isso senti em meu coração de compartilhar também com você. E seguramente Deus vai estar falando ainda nas próximas horas com o teu coração. Vá na paz do Senhor, Deus te abençoe.